A reforma da Previdência, que entrou em vigor em 2019, ela trouxe algumas dificuldades a mais do segurado do INSS em preencher os requisitos para pedir aposentadoria. Mas há algumas possibilidades que ainda podem aumentar o seu tempo de contribuição e, consequentemente, você pedir a sua aposentadoria mais rápido. Então, esse vídeo eu vou passar essas possibilidades para você. Primeira possibilidade: conversão de tempo de serviço especial. O que seria esse tempo de serviço especial? É aquele que você trabalhou exposto a agentes nocivos à saúde, que prejudicam a saúde. Exemplo: médico, dentista, enfermeiro. Esses profissionais, eles conseguem um tempo a mais no tempo de contribuição. Um exemplo para vocês terem uma ideia. A cada 10 anos, o homem que trabalhou nessas condições, ele consegue aumentar 4 anos do seu tempo de contribuição. A mulher, ela consegue aumentar 2 anos no tempo de contribuição. E pode ser que falta só esse tempo para vocês preencherem o tempo que a lei exige para aposentar. Então é bom ficar sabendo, porque comprovando que trabalhou nessas condições, vocês com certeza conseguirão esse tempo a mais, tá? Segunda possibilidade: conversão de período trabalhado na condição de pessoa com deficiência. Também. Se comprovar esse tempo, também vai ter um acréscimo. Lógico que vai ter que agendar uma perícia, o INSS vai, lógico, fazer essa perícia. Para quê? Porque tem que também saber se a deficiência, o grau de deficiência, se é leve, se é moderado, tá? Então é com isso que vai ter os valores acrescidos no tempo de contribuição. Terceira possibilidade: averbação de tempo de serviço rural. Quem teve esse serviço rural antes de novembro de 91, não precisa contribuir, não precisa pagar INSS. E pode usar esse tempo somado ao tempo que contribuiu. Ok? Uma observação que eu tenho que fazer para vocês. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal há pouco tempo, onde agora eles estão aceitando esse tempo rural a partir de 12 anos de idade. Então, se você tiver provas que morava com seu pai era o agricultor, certo? E que ajudava o seu pai a trabalhar lá no imóvel rural, você pode ganhar esse tempo rural desde os 12 anos. Já vai ajudar bastante no seu tempo, né? Vamos lá. Quarta possibilidade: averbação de tempo como aluno aprendiz. Então, se você teve esse tempo de aluno aprendiz, você vai ter que fazer o quê? Pegar um documento comprovando o período e pedir para averbar no INSS. Ok? Então, você vai ter esse tempo a mais que você pode somar com o teu tempo de contribuição. Ok? Averbação de tempo de serviço militar ou no regime próprio, servidor público. Se você teve também esse período como militar ou como servidor público, você também pode pedir, lógico, sempre com documentos comprovando esse período, certo? Você pode pedir para averbar esse tempo no INSS, ok? Sexta possibilidade: averbação de vínculo reconhecida em reclamatória trabalhista. Essa situação, gente, eu tenho que deixar bem claro para vocês. Vocês também podem comprovar diretamente no INSS um vínculo que vocês tiveram e não tem registro na carteira, tá? Não necessariamente você vai precisar entrar com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho e ganhando essa ação, depois ir no INSS e comprovar esse tempo, esse período, esse vínculo que você teve que não houve registro em carteira.
Se você tiver as provas suficientes que o INSS vai pedir, que confirme que realmente você trabalhou para aquele empregador e recebia X valor de salário, não há necessidade de você ir na Justiça do Trabalho. Agora, se você for na Justiça do Trabalho, entrou com uma reclamatória, uma reclamação trabalhista, teve êxito na ação, foi julgada procedente. Então, o que acontece? Você vai pegar todas as provas, a sentença do juiz e vai levar para o INSS, provando aquele período que você teve o vínculo, mas que não houve registro e, porventura, não houve o recolhimento do INSS pelo empregador. Agora tem um ponto, é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Quando nessa ação trabalhista, nessa reclamação trabalhista, houve acordo e não houve provas feitas, porque, não sei se vocês sabem, há a fase de tentativa de conciliação. Se houver acordo entre as partes, não há produção de provas. E o que acontece para o INSS? Se não houve provas feitas no processo, não adianta nada esse acordo. O INSS não vai aceitar. Ele não tem obrigação de aceitar isso aí. Então, o que vai acontecer? Você não fez prova nessa reclamação trabalhista, mas você vai ter que fazer prova para o INSS de qualquer maneira, tá? Então, eu quero deixar bem claro que aquela homologação do acordo assinado pelo juiz da vara do trabalho, se foi acordo, você vai ter que fazer as provas para o INSS. Se houve uma sentença, mas se houve provas, não houve acordo, tudo bem, você vai tirar cópia de todas essas provas que você fez na Justiça do Trabalho, junto com a sentença do juiz, e você vai juntar lá no INSS. E o INSS vai analisar ainda essa situação, tá? Já vou avisando vocês. Bom, sétima possibilidade, pagamento de contribuições em atraso. Pode ser feito o pagamento de contribuições em atraso, sim. Aquele período, um exemplo, você saiu do serviço, você ficou desempregado um tempo, não tinha condição de pagar INSS. Esse tempo vago aí, você pode pagar no INSS como atrasados. Só que há situações específicas que o INSS aceite pagar em atraso. Então, não é qualquer situação que você pode já ir pagando alguns meses ou anos que você ficou ali parado. Não. Uma dessas situações que eu vou passar é a qual que eu falei para vocês, tomar cuidado. Um exemplo, pagar em atraso período que você trabalhou como autônomo. Então, o INSS ele vai querer que você faça prova de que trabalhou em alguma coisa para poder aceitar esse tempo em atraso, certo? Então, como é ele é meio complicado, não dá para eu explicar aqui com mais detalhes para vocês entenderem. Então, eu oriento vocês, nesse caso, se houver essa possibilidade aí de vocês se interessarem em pagar período em atraso, vocês procurem um advogado, de preferência especialista em direito previdenciário, porque possivelmente ele estará mais capacitado para verificar essa situação para vocês, tá? Porque vocês podem pagar um período e não valer para nada esse período. E vou também avisar outra situação. Não fica valor baixo sempre. Sempre é um valor bem alto.
tá? Pagar em atraso. Então é por isso que tem que ter esse cuidado antes de fazer esse pagamento aí de período que você deixou de contribuir, tá bom? Até o próximo vídeo e eu espero ter tirado algumas dúvidas e também colaborado para você aposentar mais rápido. Até o próximo vídeo.